acidificação estuarina em comunidades de macroinvertebrados. Estas comunidades incluem ostras, gastrópodes e caranguejos. Depois há os microinvertebrados, digamos assim, mas os macroinvertebrados são estes três grupos animais. Começando com um pouco de enquadramento, portanto, nós sabemos que o aumento das emissões antropogénicas está a aquecer o clima, está a fazer com que a água do mar suba também o seu nível e está também a acidificar essas águas superficiais do oceano. Já ocorreu uma acidificação de cerca de 0,2 na escala de pH desde a Revolução Industrial e espera-se que até 2100 haja um decréscimo de mais 0,4. Relembro-vos que esta escala é logarítmica, com base 10, e portanto, por cada unidade de pH significa uma diferença de 10 vezes, ou seja, uma água de pH 6 é 10 vezes mais ácida que uma água de pH 7 e uma de 5 100 vezes mais ácida que uma água de pH 7. Entre outros efeitos, sabemos que pequenas variações de pH na água podem alterar a biodisponibilidade e a toxicidade dos metais e também a solubilidade do carbonato de cálcio, que é um elemento bastante importante, não só em muitos processos fisiológicos, formação de paredes solares, etc., mas que tem especial importância em organismos calcificadores, portanto, que têm o seu exoesqueleto externo construído à base deste elemento. Pensa-se não, já se sabe, através dos estudos que têm sido vindo a ser desenvolvidos, que estes organismos são um dos mais suscetíveis de ser afetados por esta acidificação. No entanto, existem questões técnicas e logísticas e éticas que nos previnem de chegar a um sítio e acidificar o oceano para ver o que é que vai acontecer. Portanto, essas experiências que são feitas em laboratório constituem quase exclusivamente o conhecimento que nós temos desta perturbação. Principalmente são experiências de curto prazo, feitas com poucas espécies ou mesmo monoespecíficas e com espécies nunca antes expostas a este tipo de acidificação. Ainda não aconteceu. Isto causa alguns problemas. No entanto, existe um outro tipo de acidificação, que é o que eu estou a estudar, que é o escoamento ácido proveniente de solos ricos em sulfatos, daqui para a frente é SRS, mas que em inglês se diz ACS, ACS, é o que vai aparecer nos gráficos. Isto é uma ameaça muito mais imediata, não só à produtividade, mas também à funcionalidade dos ecossistemas costeiros, incluindo os estuários. Tem aqui alguns exemplos, mesmo assim com as cores ainda dá para ver, portanto estas plumas laranja, avermelhado, são essas águas acidificadas, as corrências destes solos. Uma vez que também são águas ácidas, os impactos negativos sobre os organismos calcificadores vão ser muito semelhantes aos previstos para a acidificação do CO2. E, portanto, nós podemos utilizar estes estuários como laboratórios naturais para prever o que é que vai acontecer com a acidificação provocada por CO2, mas ao nível das populações e até de ecossistemas. Obviamente que paralelismos têm que ser feitos com cuidado, porque os mecanismos de acidificação não são os mesmos, como já vamos ver a seguir, mas podem ainda assim fornecer informações importantes. Mas o que é que são estes solos? Estes solos são solos que se encontram saturados em água, foram alagados na última glaciação e são ricos em sulfatos de ferro, nomeadamente a pirite. Aquela primeira imagem com aquela cor amarelada são esses complexos de pirite que estão ali a acumular. Estes solos são estáveis, portanto não há problema, a não ser que eles sejam expostos ao oxigênio, através da agricultura, abaixamento do nível da água no solo, escavações, qualquer tipo de perturbação vai oxidar estes solos e através de uma série de reações químicas, essas pirites vão dar origem a ácido sulfúrico. Por sua vez mobilizam os metais pesados dos sedimentos e portanto torna a água não só ácida como altamente tóxica para os organismos. As chuvas depois arrastam estes produtos dos solos para as águas estuarinas, normalmente através de uma rede de canais que foi construída para a irrigação agrícola e também portões de maré para evitar a intrusão salina nesses terrenos agrícolas, mas que acabam por funcionar como um amplificador desta acidificação. Portanto, as águas ficam ali 6 horas, às vezes dias, até o portão ser aberto e de repente são libertadas para os estuários, podendo baixar a água circundante até um pH de 2. Portanto, se imaginarem que a água normalmente é 7, nos estuários 7, qualquer coisa, portanto são milhares de vezes ou milhões de vezes mais ácidas. Portanto, essas águas causam impactos negativos muito fortes nos organismos locais, mas também têm um potencial em cascata de afetar organismos dependentes e também ligados através das teias tróficas. Até ao início da minha investigação, o conhecimento era muito limitado e mais aqui há um paralelismo com a acidificação por CO2. Portanto, haviam apenas registros de mortandade de peixe, estão ali com aquelas marcas claras
da acidificação da escorrência destes solos, e as experiências que haviam sido feitas eram com ostras de aquacultura, que foi até o que disputou o início desta problemática, foi que houve um grande decréscimo na produção de ostras nos estuários impactados. Portanto, fizeram-se experiências poucas também, mas com linhas selecionadas de ostras. E mesmo assim, chegou-se à conclusão que havia lesões nos tecidos moles, acumulação de ferro no interior das ostras, dissolução das conchas e uma mortalidade muito elevada, especialmente entre os juvenis. 6 horas de exposição em ostras juvenis era suficiente para matar as ostras. Mais uma vez, a aplicação destes resultados é muito limitada, não é? Portanto, no meio natural, estas populações estão expostas recorrentemente, ao longo de várias gerações, podem possuir plasticidade fenotípica, que através de vários, quer seja através da fisiologia, comportamento ou da sua história de vida, podem fazer com que essas populações consigam resistir. Por outro lado, as expressões seletivas no meio natural para a tolerância a estas águas ácidas também podem já ter selecionado as populações mais resistentes. Nada disso se consegue extrair das experiências feitas apenas em laboratório. Portanto, o objetivo desta investigação foi avaliar os efeitos da acidificação e suscetibilidade diferenciada entre diferentes grupos de macroinvertebrados, investigar possíveis implicações desses efeitos nas teias tróficas, avaliar se as populações naturais tinham capacidade de ajustamento ou adaptação, identificar também se havia já uma resposta genética que pudesse ser identificável e atribuída a estes processos ecológicos, e por fim avaliar em que medida é que o estudo desta acidificação pelas escorrências de solos ricos em sulfatos pode ser usado como digamos assim, uma validação no campo daquilo que vai acontecer com o CO2 e que até agora só sabemos das experiências feitas em laboratórios. Portanto, muito geral, não vos vou aborrecer muito com materiais e métodos, só para perceberem onde é que as experiências foram feitas. Portanto, foi no Intertidal de Florestas de Mangual, que são dominadas pelas raízes aéreas ou por raízes da Avicenia marina, que são os chamados pneumatóforos que surgem no substrato e formam o único substrato duro nestas zonas lamacentas. Por sua vez, as ostras assentam e agarram-se a esses pneumatóforos e formam então os recifes, quase como se fossem rochosos, podem alterar mesmo e criar canais nos estuários completamente diferentes do que aconteceria se essas ostras não estivessem lá. Portanto, tem uma importância muito relevante também na circulação das águas. E, portanto, em 3 estuários do sudoeste australiano impactados por esta perturbação, escolhemos 2 locais replicados perto dos canais de drenagem e 2 locais longe que iriam funcionar também como locais de referência. Além disso, utilizámos registros históricos de pH, as nossas próprias medições, obviamente, e também evidências observáveis da ocorrência dessa acidificação nos sítios acidificados. Não sei se aqui conseguem ver, mas portanto, esta margem está toda a cor de laranja, que é então a acumulação das pirites e dos metais pesados depois mobilizados pelo ácido sulfúrico. Isto era só, não sei se conseguem ver, só para terem uma ideia que a temperatura e a salinidade não varia muito entre os sítios acidificados e de referência, mas há aqui registros de pH mínimos de cerca de 2 em certos sítios, de 4, menores que 5, cerca dos sítios de referência não à volta dos 7, os mais baixos que foram registrados. Portanto, em termos de trabalho efetuado até agora, obviamente fizemos a caracterização das populações naturais, fizemos também uns transplantes de ostras juvenis para avaliar o que estava a passar, que lá iremos mais à frente, e obviamente todas as campanhas de amostragem para a parte do laboratório, onde fizemos a avaliação da resistência dos pneumatóforos e do exoesqueleto dos macroinvertebrados, experiências de predação, experiências de comportamento com gastrópodes e a tal vertente mais molecular, portanto, assinaturas proteómicas em ostras. Relativamente à caracterização geral das populações, verificou-se que em sítios acidificados os moluscos, portanto as ostras e os gastrópodes, tinham populações mais depauperadas relativamente aos locais de referência. No entanto, se compararmos essas abundâncias com estuários não impactados por esta perturbação, vemos que não são assim tão diferentes. Portanto, em locais impactados há uma clara diminuição, mas no âmbito geral continua a ser uma população bastante fiável. Em termos de estrutura de tamanhos, as populações de ostras encontram-se significativamente enviesadas para indivíduos maiores e as populações de gastrópodes para indivíduos mais pequenos. Isto pode ser um possível reflexo da diferente mobilidade entre estes 2 tipos de organismos. Enquanto as ostras apenas têm capacidade de movimentação em fase larvar, os gastrópodes mantêm essa capacidade e podem ser capazes de migrar ou fugir destas águas ácidas na maré enchente e voltar na maré vazante. Já vamos também explorar isto um bocadinho.
Relativamente aos caranguejos, não houve qualquer tipo de efeito, nem nas abundâncias, nem na estrutura de tamanhos, que pudesse ser atribuído à acidificação. Há outros tipos de padrões, mas não é atribuível à acidificação por estas escorrências. Isto obviamente surge a questão de porque é que os caranguejos são assim tão menos suscetíveis. Há várias razões e podem funcionar todas em conjunto. Uma delas é a sua própria fisiologia, não é? Portanto, neste caso é a epicutícula grossa que protege as carapaças, enquanto nos moluscos há um periostrato que não evita a exposição direta completamente. Em termos fisiológicos, os caranguejos parecem ter uma maior capacidade de regulação do pH interno, isto permite-lhes fugir à necessidade de extrair iões carbonatados das conchas, ou neste caso da carapaça, e portanto não há tanta descalcificação e, por outro lado, facilita a construção de novos exoesqueletos. Também relativamente ao seu comportamento, eles também se podem esconder nos buracos, porque estes caranguejos formam galerias no sedimento e durante a maré enchente podem fugir para dentro dos buracos, tapar com uma bolinha de lama e ficar lá a evitar essa de águas ácidas. Por outro lado, também pode acontecer que a seleção genética nestas populações seja mais avançada do que em populações de moluscos, sem dúvida hipótese. A grande descoberta, digamos assim, que foi feita é que os impactos esperados destes escoamentos foram muito menores daquilo que seria expectável se nos cingíssemos às experiências feitas em laboratório. Portanto, estas populações são viáveis e estão a resistir. Não disse ao princípio, mas digo agora. Portanto, há esta acidificação existe há dezenas e dezenas de anos. Há solos que continuam a libertar estes ácidos sulfúricos passados 150 anos, terem sido monitorizados pela primeira vez, continuam a libertar ácido sulfúrico. Portanto, estas populações estão lá expostas quase desde sempre, mesmo durante a sua vida. Relativamente aos pneumatóforos, vamos tentar perceber se são eles que suportam toda esta comunidade, o que é que se estava a passar. Portanto, relativamente à abundância e à espessura média e basal, não houve diferenças, mas os pneumatóforos foram cerca de 2 cm mais pequenos e mais afilados em sítios acidificados e também foram 2 vezes mais fracos em sítios acidificados do que referência. Nós sabemos que existe uma acumulação nas raízes destas árvores de sulfatos, mesmo em outros locais, e portanto isso pode estar associado a estas diferenças, sendo que não há conhecimento de como é que isso afeta os tecidos vegetais. Aqui o que se conclui é que os pneumatóforos enfraquecidos e atrofiados, portanto, podem suportar menos epifauna localmente, mas a sua capacidade geral de suportar esta estrutura de recifes de ostras e todas as espécies associadas parece manter-se. Isto já é uma ajuda para que as populações de ostras e todas as outras associadas se consigam manter. Fomos então tentar perceber, mais ao nível dos moluscos, o que é que estava a passar ali com aqueles enviesamentos de populações. Portanto, sabemos, a partir de experiências em laboratório, que as ostras juvenis são extremamente sensíveis à acidificação e verificámos que durante as nossas amostragens não houve diferenças no repartimento dos sítios acidificados e de referência. Isto levanta-nos a questão como é que é possível estas populações persistirem. Se as ostras morrem no laboratório depois de 6 horas de exposição, basta uma maré, como é que elas sobrevivem, como é que estas populações continuam a ser viáveis. Então, o que nós fomos fazer foi pegar umas ostras pequeninas, colar nos pauzinhos para simular os pneumatóforos, metemos uma jaula anti-predação e colocámos-as em sítios acidificados e de referência durante 10 semanas e, passado essas 10 semanas, trocámos com todas as hipóteses possíveis, portanto, estes sítios acidificados foram para referência e para outros acidificados, etc. Então, o que é que estava a passar? E chegámos à conclusão que a mortalidade é, afinal, bastante reduzida, tanto em sítios acidificados e de referência, e é apenas 1,3% maior em sítios acidificados, portanto não é significativo. Portanto, há duas hipóteses: ou as ostras de 6 meses já são insensíveis à acidificação, ou durante a nossa experiência a acidificação foi muito fraca e não causou efeitos deletérios. Contrariamente, o crescimento foi bastante impactado, foi mais reduzido em casos acidificados. Essa redução foi maior quanto maior a exposição ou a permanência nesses locais, portanto as ostras que ficaram todo o tempo em sítios acidificados tiveram um crescimento menor e também houve uma diferença entre os períodos de acidificação. Portanto, estas ostras tiveram primeiro em sítios de referência e depois foram para acidificados, e estas aqui vice-versa, e houve uma maior redução nas que passaram o segundo período nos sítios ácidos. A única diferença que nós encontramos é que houve maior pluviosidade, como eu vos disse no início, portanto, são as chuvas que arrastam estas águas ácidas para os estuários. Portanto, não podemos excluir à partida que o menor número de ostras juvenis seja
devido a fraco recrutamento ou mortalidade elevada, principalmente em períodos de maior pluviosidade. No entanto, sabemos agora que o crescimento reduzido em períodos de forte acidificação pode ser compensado por um crescimento mais acelerado em períodos mais secos, digamos assim. Pensamos que é por isso que as populações conseguem persistir. Portanto, aquelas que assentam durante períodos de forte acidificação devem morrer, como acontece no laboratório. Aquelas que sobrevivem nas primeiras semanas sem chuva conseguem então depois suportar melhor a acidificação. Relativamente aos gastrópodes, nós pusemos a hipótese que a sua capacidade de movimentação poderia ajudá-los a fugir à acidificação. Portanto, nós sabemos que a plasticidade nos comportamentos, na história de vida dos organismos, é um dos principais fatores que nos permite ter populações viáveis em locais sobre alterações ambientais. E, portanto, o que nós fomos fazer foi umas experiências em que pusemos a hipótese então, que os gastrópodes podiam subir aos pneumatóforos durante a maré enchente. Isto permite-lhes estar fora da água durante 2 horas durante a enchente e também quando a vazante passa pelos pneumatóforos e começa a baixar, eles ficam lá em cima, dá-lhe mais 1h30 ou 2 horas sem estar nestas águas ácidas. Outra hipótese deles fugirem à acidificação seria refugiarem-se dentro das suas costas. Vamos então fazer uma experiência semelhante à anterior em termos de reciprocidade, portanto, todas as trocas possíveis, e compararmos padrões de atividade e taxas de migração nesses pneumatóforos acima da linha d'água. E, portanto, o que é que nós encontramos? Encontramos realmente que os gastrópodes de locais acidificados, portanto, aqueles que já toda a sua vida viveram expostos a esta acidificação, são muito mais ativos e mais rápidos a sair das águas ácidas, quando expostos a pH 6.2 a 7, do que nas águas de referência e nas águas de pH 5. Já lá vamos, as águas de pH 5 foram umas águas, águas foram apanhadas naturalmente, portanto, dos estuários, e aconteceu que na terceira e na quarta vez que repetimos a experiência, tinha havido mais chuva e isso baralhou um bocadinho os resultados, mas demos outras indicações. Comparativamente, os gastrópodes locais de referência tiveram uma resposta mais fraca às águas ácidas e não variou muito daquela que eles mostraram em águas de referência. Portanto, em águas extremamente ácidas, como eu estava a dizer há pouco, os gastrópodes, de ambos os tipos, passaram muito mais tempo refugiados dentro das suas costas, tiveram um comportamento diferente, em vez de saírem da água, ficaram lá dentro das imóveis. Portanto, o que é que nós podemos concluir daqui? Que a resposta à acidificação foi mais acentuada e também foi gradual, portanto, conforme o nível de acidificação em gastrópodes previamente expostos. Portanto, essa resposta pode ser aprendida através de várias posições ou até mesmo pode ter sido herdada. No entanto, tanto esta resposta como portanto, o fecho do opérculo e a permanência do gastrópode dentro da sua concha, ambas proporcionam um menor tempo de exposição à água acidificada. Isso pode-nos permitir a sobrevivência das populações, no entanto, há sempre um trade-off e neste caso parece ser o crescimento. Portanto, há um crescimento, parece o crescimento ser afetado, isto através da bibliografia que não vou estar aqui a explicar, mas isto porque há uma menor quantidade de energia disponível para o organismo gastá-la com o crescimento, uma vez que anda a subir e descer pneumatóforos. Por outro lado, quando sobe os pneumatóforos, também pode acontecer que suba o tronco das árvores nas zonas mais do supralitoral, portanto há uma menor disponibilidade de alimento nessas zonas do que o microfitoorganismo que existe na lama, ou mesmo agregado às outras. E portanto isto parece ser uma das explicações para que os gastrópodes, as populações de gastrópodes sejam enviesadas para indivíduos mais pequenos. Não é que os organismos grandes não estejam lá ou que morram, parece é que toda a população é ligeiramente mais pequena devido ao crescimento reduzido. Pronto, depois de percebermos que as diferenças realmente não eram tão significativas ou não eram com uma magnitude tão elevada quanto seria de esperar, fomos ainda assim verificar se essas diferenças têm consequências nas espécies associadas, principalmente nas relações tróficas. Portanto, nós já sabíamos que as pequenas exposições causam perfuração e dissolução das conchas e, portanto, das ostras da aquacultura, e nós fomos tentar perceber se nos bivalves, gastrópodes e crustáceos, neste caso caranguejos, acontecia o mesmo nas populações naturais, que estão expostas há várias gerações, e quais são as implicações na defesa estrutural destes organismos. Estes caranguejos de mangal não são os predadores das ostras, são caranguejos pequeninos que vivem entre as ostras. Há outros caranguejos predadores de ostras, mas são maiores. Mas foi nestes que vivem entre as ostras que fomos verificar então, a força do seu exoesqueleto, todas aqui, todos estes organismos como presas. Fizemos então a avaliação do exoesqueleto
E depois fizemos então experiências de predação onde oferecemos ostras a predadores mais generalistas. Portanto, verificámos que as conchas de molusco são significativamente mais fracas, em caso acidificados, portanto, aqui as ostras e os gastrópodes. Se conseguirem ver a diferença entre estas duas linhas, a tracejada é o acidificado, enquanto nos caranguejos, mais uma vez, à semelhança do que tinha acontecido nas abundâncias e na estrutura de tamanhos, não houve qualquer diferença que pudesse ser atribuída à acidificação. Nas experiências de predação, oferecemos então ostras a um gastrópode predador. Oferecemos a um gastrópode e não a um caranguejo, porque o caranguejo consome a ostra em poucos segundos e possivelmente não iríamos ver diferenças, enquanto estes oyster driller perfuram a concha da ostra com a rádula e que demoram um certo número de horas a fazê-lo, e então fomos verificar o que é que estava a acontecer. Verificámos de facto que as conchas mais fracas de ostras de sítios acidificados são perfuradas mais rapidamente e que também são consumidas mais ostras durante um menor tempo. Que consequências é que isto pode ter? Pode ter que muitos outros predadores, como eu estava a falar há pouco, à semelhança dos caranguejos maiores, são predadores generalistas que comem as presas em taxas inversamente proporcionais à força da sua armadura, digamos assim. Portanto, na ausência de efeitos de acidificação em outros caranguejos ou outros predadores, o que acontece é que os moluscos podem ser muito mais suscetíveis à predação nestas zonas. Portanto, as teias tróficas podem ser completamente diferentes a partir deste nível para cima. Não sabemos e temos que avaliar. Fomos também ver se estas diferenças nas ostras já tinham alguma assinatura que pudesse ser discernível a nível molecular. Portanto, não existiam conhecimentos de base molecular relativamente à exposição deste tipo de acidificação e, portanto, nós utilizámos a técnica de duas dimensões de eletroforese. Para quem não está muito familiarizado, o que acontece é que um gel de duas dimensões, as proteínas são divididas através do seu peso molecular, também através do pH, é o ponto ao qual a molécula tem um pH neutro. Portanto, estas bolas que surgem aqui podem ser proteínas individuais ou conjuntos de proteínas. Verificámos, aliás, isto foi a primeira evidência que realmente existe diferenciação proteica relacionada com a exposição à acidificação. Encontramos 5 proteínas mais abundantes, uma menos abundante, isto em ostras locais acidificados, relativamente à referência, e uma proteína apenas existia em ostras locais de referência. Estão aqui algumas imagens, não dá para perceber com esta definição do que é que são as diferenças, e ali está o nível de diferença. Portanto, as 5 proteínas, houve uma apenas que não foi significativa, tudo o resto foi significativo. Portanto, porque é que isto é importante? Apesar destas proteínas ainda não estarem agora no processo de serem identificadas e qual é que é a sua função e estrutura, isto é importante porque pode estar aqui a origem da maior resistência fisiológica destas ostras relativamente às ostras de aquacultura. Portanto, pode estar aqui a base da adaptação. Em jeito de conclusões, só para terminar, hoje já discutimos um bocadinho cada um dos trabalhos. A grande conclusão é que a exposição multigeracional pode conferir resistência a estes organismos. Portanto, há uma esperança, digamos assim, para os macroinvertebrados relativamente à acidificação. Isto em populações naturais. Como eu disse ao princípio, a acidificação, este tipo de acidificação é diferente não só no seu mecanismo, como também nas alterações químicas que provoca na água, da acidificação do CO2. No entanto, os efeitos ecológicos nos organismos são muito semelhantes e os fisiológicos também parecem ser, e portanto pode fornecer informações bastante valiosas sobre o que vai acontecer no futuro. Também uma coisa que ressaltou desta investigação tem sido a importância de complementar as experiências manipulativas e de curto prazo no laboratório, principalmente com organismos nunca antes expostos a perturbações, validar esses resultados no campo, que podem ser completamente diferentes. Pode-se estar a sobrevalorizar os efeitos que vemos no laboratório. Portanto, e depois, no fim, já mais chega daquilo que ainda se pretende concluir, digamos assim, mas que parece estar nesse caminho, é que realmente os estudos ao nível da comunidade e das populações são a única maneira de se perceber o que é que vai acontecer a essa mesma escala. Portanto, não será através apenas de estudos de laboratório que se poderá prever o que é que irá acontecer. Portanto, só agradecer a algumas pessoas que me ajudaram no trabalho de campo e algum financiamento. E pronto. Obrigado. Se tiverem questões.
Diz, Ora, eu queria só perguntar uma coisa. Referiste aí que a acidificação fazia com que os pneumatófagos ficassem mais fracos, até 50% mais leves, né? Menos densos, ou não sei qual foi o parâmetro que foi um teste com a Instron Machine, que é uma máquina usada para testar a força, e basicamente foi dobrar o pneumatófago até partir. a resistência. Exatamente. Sim, porque referiste aí a questão de que isso poderia afetar depois a sua própria capacidade para ter ostras e outros organismos que se fixam a isso como substratos, não é? Mas quer dizer, mais grave que isso, quer dizer que as ostras são pequenininamente aquele ecossistema formado por aquelas árvores e os pneumatófagos são as estruturas e existem, saem das raízes, não são raízes, saem das raízes, bem, existem para permitir as trocas gasosas entre a árvore naquele sedimento que é metanóxico, não é? E, portanto, isso de certeza que está a afetar toda a produtividade primária que as árvores realizam e muitas outras funções que elas realizam no sedimento também, não é? Portanto, não foi feito em paralelo nenhum trabalho que possa ver qual o efeito dessa acidificação nas árvores mesmo, na sua... Há um trabalho feito já há alguns anos, acho que em Singapura, onde verificaram que também existia menor abundância destas árvores em sítios acidificados. Mas é a única coisa que há. Assim, em termos dos sítios vegetais, nem sequer se sabe como é que esta acumulação de sulfatos, sabe-se que causa que as raízes ficam atrofiadas e menos resistentes, mas não se sabe a que nível de tecido é que isso acontece. Não se sabe se é externamente, se é no xilema, se é a capacidade plástica ou não. Isso é afetado por ser o microbiota, não é? Porque há ali muita bactéria. Claro, pois. Sim. Portanto, pode ser através das bactérias que isso. Mas ali há aqui especialistas, meus especialistas nessa matéria. Sim. Obrigado. Não, tudo certo que estas áreas acidificadas têm uma história de 150 anos, mais ou menos. Sim, há solos que foram oxidados ou começaram a ser oxidados há cerca de 150 anos e ainda hoje continuam a libertar ácido sulfúrico. Mas quer dizer, estas paisagens são sempre influenciadas por águas ácidas ou... Depende se os solos são perturbados ou não. Portanto, estes solos existem. Voltando um bocadinho atrás, portanto, estes solos foram formados. A minha questão é a seguinte: portanto, no fundo, estes ensaios foram feitos com espécies que neste momento já estão adaptadas a este hábitat. Sim, parece que tem alguma A minha adaptação. pergunta é: a acidificação levou à extinção de espécies, à alteração de comunidades? Pois não sei, não há registros anteriores. Portanto, Não há registros. relativamente a esta investigação sobre esta acidificação, havia muito pouca coisa feita. Havia sim alguns trabalhos de engenharia feitos na Holanda, em 1800 e qualquer coisa, quando começou a ser descoberto que estes solos, começaram a ser descobertos estes solos, em que se deitava cal para essa acidificação, mas foi mais de engenharia do que qualquer efeito biológico. Depois desenvolveu-se um pouco na Austrália, por causa das ostras da aquacultura que é feita no estuário, mas as experiências nunca foram feitas no campo, foram sempre com ostras selecionadas, linhas selecionadas e feitas em laboratório. Portanto, não há quase conhecimento anterior destas populações, destas ou outras populações que existem na Austrália. Eu sou professor de Química da Faculdade
Sr. José Paulo disse, da acidificação estuarina entre comunidades de macroinvertebrados. Estas comunidades incluem ostras, gastrópodes e caranguejos, depois há os microinvertebrados, digamos assim, mas os macroinvertebrados são estes três grupos de animais. Começando com um pouco de enquadramento, portanto, nós sabemos que o aumento das emissões antropogénicas está a aquecer o clima, está a fazer com que a água do mar suba também o seu nível e está também a acidificar essas águas superficiais do oceano. Já ocorreu uma acidificação de cerca de 0,2 na escala de pH desde a Revolução Industrial e espera-se que até 2100 haja um decréscimo de mais 0,4. Relembro-vos que esta escala é logarítmica, com base 10, e portanto, por cada unidade de pH significa uma diferença de 10 vezes, ou seja, uma água de pH 6 é 10 vezes mais ácida que uma água de pH 7, uma de 5, 100 vezes mais ácida que uma água de pH 7. Entre outros efeitos, sabemos que pequenas variações de pH na água podem alterar a biodisponibilidade e a toxicidade dos metais e também a solubilidade do carbonato de cálcio, que é um elemento bastante importante, não só em muitos processos fisiológicos, formação de paredes solares, etc., mas que tem especial importância em organismos calcificadores, portanto, que têm o seu exoesqueleto externo construído à base deste elemento. Pensa-se não, já se sabe, através dos estudos que têm sido vindo a ser desenvolvidos, que estes organismos são um dos mais suscetíveis de ser afetados por esta acidificação. No entanto, existem questões técnicas e logísticas e éticas que nos previnem de chegar a um sítio e acidificar o oceano para ver o que é que vai acontecer. Portanto, essas experiências que são feitas em laboratório constituem quase exclusivamente o conhecimento que nós temos desta perturbação. Principalmente são experiências de curto prazo, feitas com poucas espécies ou mesmo monoespecíficas e com espécies nunca antes expostas a este tipo de acidificação. Ainda não aconteceu. Isto causa alguns problemas. No entanto, existe um outro tipo de acidificação, que é o que eu estou a estudar, que é o escoamento ácido proveniente de solos ricos em sulfatos, daqui para a frente é SRS, mas que em inglês se diz ASS, é o que vai aparecer nos gráficos. Isto é uma ameaça muito mais imediata, não só à produtividade, mas também à funcionalidade dos ecossistemas costeiros, incluindo os estuários. Tem aqui alguns exemplos, mesmo assim com as cores ainda dá para ver, portanto estas plumas laranja, avermelhado, são essas águas acidificadas, as correntes destes solos. Uma vez que também são águas ácidas, os impactos negativos sobre os organismos calcificadores vão ser muito semelhantes aos previstos para a acidificação do CO2. E, portanto, nós podemos utilizar estes estuários como laboratórios naturais para prever o que é que vai acontecer com a acidificação provocada por CO2, mas ao nível das populações e até de ecossistemas. Obviamente, paralelismos têm que ser feitos com cuidado, porque os mecanismos de acidificação não são os mesmos, como já vamos ver a seguir, mas podem ainda assim fornecer informações importantes. Mas o que é que são estes solos? Estes solos são solos que se encontram saturados em água, foram alagados na última glaciação e são ricos em sulfatos de ferro, nomeadamente a pirite. Aquela primeira imagem com aquela cor amarelada são esses complexos de pirite que estão ali a acumular. Estes solos são estáveis, portanto não há problema, a não ser que eles sejam expostos ao oxigênio, através da agricultura, abaixamento do nível da água no solo, escavações, qualquer tipo de perturbação vai oxidar estes solos e através de uma série de reações químicas, essas pirites vão dar origem a ácido sulfúrico. Por sua vez mobiliza os metais pesados dos sedimentos e portanto torna a água não só ácida como altamente tóxica para os organismos. As chuvas depois arrastam estes produtos dos solos para as águas estuarinas, normalmente através de uma rede de canais que foi construída para a irrigação agrícola e também portões de maré para evitar a intrusão salina nesses terrenos agrícolas, mas que acabam por funcionar como um amplificador desta acidificação. Portanto, as águas ficam ali 6 horas, às vezes dias, até o portão ser aberto e de repente são libertadas para os estuários, podendo baixar a água circundante até um pH de 2. Portanto, se imaginarem que a água normalmente é 7, nos estuários 7, qualquer coisa, portanto são milhares de vezes ou milhões de vezes mais ácidas. Portanto, essas águas causam impactos negativos muito fortes nos organismos locais, mas também têm um potencial em cascata de afetar organismos dependentes e também ligados através das teias tróficas. Até ao início da minha investigação, o conhecimento era muito limitado, e mais aqui há um paralelismo com a acidificação por CO2.
Portanto, haviam apenas registros de mortandade de peixe, estão ali com aquelas marcas claras da acidificação da escorrência destes solos, e as experiências que haviam sido feitas eram com ostras de aquacultura, que foi até o que disputou o início desta problemática, foi que houve um grande decréscimo na produção de ostras nos estuários impactados. Portanto, fizeram-se experiências poucas também, mas com linhas selecionadas de ostras. E mesmo assim, chegou-se à conclusão que havia lesões nos tecidos moles, acumulação de ferro no interior das ostras, dissolução das conchas e uma mortalidade muito elevada, especialmente entre os juvenis. 6 horas de exposição em ostras juvenis era suficiente para matar as ostras. Mais uma vez, a aplicação destes resultados é muito limitada, não é? Portanto, no meio natural, estas populações estão expostas recorrentemente, ao longo de várias gerações, podem possuir plasticidade fenotípica, que através de vários, quer seja através da fisiologia, comportamento ou da sua história de vida, podem fazer com que essas populações consigam resistir. Por outro lado, as pressões seletivas no meio natural para a tolerância a estas águas ácidas também podem já ter selecionado as populações mais resistentes. Nada disso se consegue extrair das experiências feitas apenas em laboratório. Portanto, o objetivo desta investigação foi avaliar os efeitos da acidificação e suscetibilidade diferenciada entre diferentes grupos de macroinvertebrados, investigar possíveis implicações desses efeitos nas teias tróficas, avaliar se as populações naturais tinham capacidade de ajustamento ou adaptação, identificar também se havia já uma resposta genética que pudesse ser identificável e atribuída a estes processos ecológicos e, por fim, avaliar em que medida é que o estudo desta acidificação pelas escorrências de solos ricos em sulfatos pode ser usado como digamos assim, uma validação no campo daquilo que vai acontecer com o CO2 e que até agora só sabemos das experiências feitas em laboratórios. Portanto, muito geral, não vos vou aborrecer muito com materiais inertes, só para perceberem onde é que as experiências foram feitas. Portanto, foi no Intertidal de Florestas de Mangual, que são dominadas pelas raízes aéreas ou por raízes da Avicenia marina, que são os chamados pneumatófos que surgem no substrato e formam o único substrato duro nestas zonas lamacentas. Por sua vez, as ostras assentam e agarram-se a esses pneumatófos e formam então os recifes, quase como se fossem rochosos, podem alterar mesmo e criar canais nos estuários completamente diferentes do que aconteceria se essas ostras não estivessem lá. Portanto, tem uma importância muito relevante também na circulação das águas. E, portanto, em 3 estuários do sudoeste australiano impactados por esta perturbação, escolhemos 2 locais replicados perto dos canais de drenagem e 2 locais longe que iriam funcionar também como locais de referência. Além disso, utilizámos registros históricos de pH, as nossas próprias medições, obviamente, e também evidências observáveis da ocorrência dessa acidificação nos sítios acidificados. Não sei se aqui conseguem ver, mas portanto, esta margem está toda a cor de laranja, que é então a acumulação das pirites e dos metais pesados depois mobilizados pelo ácido sulfúrico. Isto era só, não sei se conseguem ver, só para terem uma ideia que a temperatura e a salinidade não varia muito entre os sítios acidificados e de referência, mas há aqui registros de pH mínimos de cerca de 2 em certos sítios, de 4, menores que 5, cerca dos sítios de referência não à volta dos 7, os mais baixos que foram registrados. Portanto, em termos de trabalho efetuado até agora, obviamente fizemos a caracterização das populações naturais, fizemos também uns transplantes de ostras juvenis para avaliar o que estava a passar, que lá iremos mais à frente, e obviamente todas as campanhas de amostragem para a parte do laboratório, onde fizemos a avaliação da resistência dos pneumatófos e do exoesqueleto dos macroinvertebrados, experiências de predação, experiências de comportamento com gastrópodes e a tal vertente mais molecular, portanto, assinaturas proteómicas em ostras. Relativamente à caracterização geral das populações, verificou-se que em sítios acidificados os moluscos, portanto as ostras e os gastrópodes, tinham populações mais depauperadas relativamente aos locais de referência. No entanto, se compararmos essas abundâncias com estuários não impactados por esta perturbação, vemos que não são assim tão diferentes. Portanto, em locais impactados há uma clara diminuição, mas no âmbito geral continua a ser uma população bastante fiável. Em termos de estrutura de tamanhos, as populações de ostras encontram-se significativamente enviesadas para indivíduos maiores e as populações de gastrópodes para indivíduos mais pequenos. Isto pode ser um possível reflexo da diferente mobilidade entre estes 2 tipos de organismos. Uma das ostras apenas têm capacidade de movimentação em fase larvar, os gastrópodes mantêm essa capacidade e podem
ser capazes de migrar ou fugir destas águas ácidas na maré enchente e voltar na maré vazante. Já vamos também explorar isto um bocadinho. Relativamente aos caranguejos, não houve qualquer tipo de efeito, nem nas abundâncias, nem na estrutura de tamanhos, que pudesse ser atribuído à acidificação. Há outro tipo de padrões, mas não é atribuível à acidificação por estas escorrências. Isto obviamente surge a questão de porque é que os caranguejos são assim tão menos suscetíveis. Há várias razões e podem funcionar todas em conjunto. Uma delas é a sua própria fisiologia, não é? Portanto, neste caso é a epicutícula grossa que protege as carapaças, enquanto nos moluscos há um periostrato que não evita a exposição direta completamente. Em termos fisiológicos, os caranguejos parecem ter uma maior capacidade de regulação do pH interno, isto permite-lhes fugir à necessidade de extrair iões carbonatados das conchas, ou neste caso da carapaça, e portanto não há tanta descalcificação e, por outro lado, facilita a construção de novos exoesqueletos. Também relativamente ao seu comportamento, eles também se podem esconder nos buracos, porque estes caranguejos formam galerias no sedimento e durante a maré enchente podem fugir para dentro dos buracos, tapar com uma bolinha de lama e ficar lá a evitar essa presença de águas ácidas. Por outro lado, também pode acontecer que a seleção genética nestas populações seja mais avançada do que em populações de moluscos, sem dúvida de hipóteses. A grande descoberta, digamos assim, que foi feita é que os impactos esperados destes escoamentos foram muito menores daquilo que seria expectável se nos cingíssemos às experiências feitas em laboratório. Portanto, estas populações são viáveis e estão a resistir. Não disse ao princípio, mas digo agora. Portanto, há esta acidificação existe há dezenas e dezenas de anos. Há solos que continuam a libertar estes ácidos sulfúricos passados 150 anos, terem sido monitorizados pela primeira vez, continuam a libertar ácido sulfúrico. Portanto, estas populações estão lá expostas quase desde sempre, mesmo durante a sua vida. Relativamente aos pneumatóforos, vamos tentar perceber se são eles que suportam toda esta comunidade, o que é que se estava a passar. Portanto, relativamente à abundância e à espessura média e basal, não houve diferenças, mas os pneumatóforos foram cerca de 2 cm mais pequenos e mais afilados em sítios acidificados e também foram 2 vezes mais fracos em sítios acidificados do que referência. Nós sabemos que existe uma acumulação nas raízes destas árvores de sulfatos, mesmo em outros locais, e portanto isso pode estar associado a estas diferenças, sendo que não há conhecimento de como é que isso afeta os tecidos vegetais. Aqui o que se conclui é que os pneumatóforos enfraquecidos e atrofiados, portanto, podem suportar menos epifauna localmente, mas a sua capacidade geral de suportar esta estrutura de recifes de ostras e todas as espécies associadas parece manter-se. Isto já é uma ajuda para que as populações de ostras e todas as outras associadas se consigam manter. Fomos então tentar perceber, mais ao nível dos moluscos, o que é que estava a passar ali com aqueles enviesamentos de populações. Portanto, sabemos, a partir de experiências em laboratório, que as ostras juvenis são extremamente sensíveis à acidificação e verificámos que durante as nossas amostragens não houve diferenças no repartimento dos sítios acidificados e de referência. Isto levanta-nos a questão como é que é possível estas populações persistirem. Se as ostras morrem no laboratório depois de 6 horas de exposição, basta uma maré, como é que elas sobrevivem, como é que estas populações continuam a ser viáveis. Então, o que nós fomos fazer foi pegar umas ostras pequeninas, colar nos pauzinhos para simular os pneumatóforos, metemos uma jaula anti-predação e colocámos-as em sítios acidificados e de referência durante 10 semanas e passado essas 10 semanas trocámos com todas as hipóteses possíveis, portanto, estes sítios acidificados foram para referência e para outros acidificados, etc. Então, o que é que estava a passar? E chegámos à conclusão que a mortalidade é afinal bastante reduzida, tanto em sítios acidificados e de referência, e é apenas 1,3% maior em sítios acidificados, portanto não é significativo. Portanto, há 2 hipóteses: ou as ostras de 6 meses já são insensíveis à acidificação, ou durante a nossa experiência a acidificação foi muito fraca e não causou efeitos deletérios. Contrariamente, o crescimento foi bastante impactado, foi mais reduzido em casos acidificados. Essa redução foi maior quanto maior a exposição ou a permanência nesses locais, portanto as ostras que ficaram todo o tempo em sítios acidificados tiveram um crescimento menor e também houve uma diferença entre os períodos de acidificação. Portanto, estas ostras tiveram primeiro em sítios de referência e depois foram para acidificados e estas aqui vice-versa, e houve uma maior redução nas que passaram o segundo período nos sítios ácidos.
A única diferença que nós encontramos é que houve maior pluviosidade, como eu vos disse no início, portanto, são as chuvas que arrastam estas águas ácidas para os estuários. Portanto, não podemos excluir à partida que o menor número de ostras juvenis seja devido a fraco recrutamento ou mortalidade elevada, principalmente em períodos de maior pluviosidade. No entanto, sabemos agora que o crescimento reduzido em períodos de forte acidificação pode ser compensado por um crescimento mais acelerado em períodos mais secos, digamos assim. Pensamos que é por isso que as populações conseguem persistir. Portanto, aquelas que assentam durante períodos de forte acidificação devem morrer, como acontece no laboratório. Aquelas que sobrevivem nas primeiras semanas sem chuva conseguem então depois suportar melhor a acidificação. Relativamente aos gastrópodes, nós pusemos a hipótese que a sua capacidade de movimentação poderia ajudá-los a fugir à acidificação. Portanto, nós sabemos que a plasticidade nos comportamentos, na história de vida dos organismos, é um dos principais fatores que nos permite ter populações viáveis em locais sobre alterações ambientais. E, portanto, o que nós fomos fazer foi umas experiências em que pusemos a hipótese então, que os gastrópodes podiam subir aos pneumatóforos durante a maré enchente. Isto permite-lhes estar fora da água durante 2 horas durante a enchente e também quando a vazante passa pelos pneumatóforos e começa a baixar, eles ficam lá em cima, dá-lhe mais 1h30 ou 2 horas sem estar nestas águas ácidas. Outra hipótese deles fugirem à acidificação seria refugiarem-se dentro das suas costas. Vamos então fazer uma experiência semelhante à anterior em termos de reciprocidade, portanto, todas as trocas possíveis, e compararmos padrões de atividade e taxas de migração nesses pneumatóforos acima da linha d'água. E, portanto, o que é que nós encontramos? Encontramos realmente que os gastrópodes de locais acidificados, portanto, aqueles que já toda a sua vida viveram expostos a esta acidificação, são muito mais ativos e mais rápidos a sair das águas ácidas, quando expostos a pH 6.2 a 7, do que nas águas de referência e nas águas de pH 5. Já lá vamos. As águas de pH 5 foram umas águas, águas foram apanhadas naturalmente, portanto, dos estuários, e aconteceu que na terceira e na quarta vez que repetimos a experiência tinha havido mais chuva e isso baralhou um bocadinho os resultados, mas demos outras indicações. Comparativamente, os gastrópodes locais de referência tiveram uma resposta mais fraca às águas ácidas e não variou muito daquela que eles mostraram em águas de referência. Portanto, em águas extremamente ácidas, como eu estava a dizer há pouco, os gastrópodes, de ambos os tipos, passaram muito mais tempo refugiados dentro das suas costas, tiveram um comportamento diferente, em vez de saírem da água, ficaram lá dentro das imóveis. Portanto, o que é que nós podemos concluir daqui? Que a resposta à acidificação foi mais acentuada e também foi gradual, portanto, conforme o nível de acidificação em gastrópodes previamente expostos, e, portanto, essa resposta pode ser aprendida através de várias exposições ou até mesmo pode ter sido herdada. No entanto, portanto, esta resposta, como portanto, o fecho do opérculo e a permanência do gastrópode dentro da sua concha, ambas proporcionam um menor tempo de exposição à água acidificada. Isso pode-nos permitir a sobrevivência das populações, no entanto, há sempre um trade-off e neste caso parece ser o crescimento. Portanto, há um crescimento, parece o crescimento ser afetado, isto através da bibliografia que não vou estar aqui a explicar, mas isto porque há uma menor quantidade de energia disponível para o organismo gastá-lo com o crescimento, uma vez que anda a subir e descer pneumatóforos. Por outro lado, quando sobe os pneumatóforos, também pode acontecer que suba o tronco das árvores nas zonas mais do supralitoral, portanto há uma menor disponibilidade de alimento nessas zonas do que o microfitoorganismo que existe na lama, ou mesmo agregado às outras. E portanto isto parece ser uma das explicações para que os gastrópodes, as populações de gastrópodes sejam enviesadas para indivíduos mais pequenos. Não é que os organismos grandes não estejam lá ou que morram, parece que toda a população é ligeiramente mais pequena devido ao crescimento reduzido. Pronto, depois de percebermos que as diferenças realmente não eram tão significativas ou não eram com uma magnitude tão elevada quanto seria de esperar, fomos ainda assim verificar se essas diferenças têm consequências nas espécies associadas, principalmente nas relações tróficas. Portanto, nós já sabíamos que as pequenas exposições causam perfuração e dissolução das conchas e, portanto, das ostras da aquacultura, e nós fomos tentar perceber se nos bivalves, gastrópodes e crustáceos, neste caso caranguejos, acontecia o mesmo nas populações naturais, que estão expostas há várias gerações, e quais são as implicações na defesa estrutural destes organismos. Estes caranguejos de mangal não são os predadores das ostras, são caranguejos pequeninos que vivem entre as ostras. Há outros caranguejos predadores de ostras, mas são maiores.
mas foi nestes que vivem entre as ostras que fomos verificar então, a força do seu exoesqueleto, todas aqui, todos estes organismos como presas. Fizemos então a avaliação do exoesqueleto e depois fizemos então experiências de predação onde oferecemos ostras a predadores mais generalistas. Portanto, verificámos que as conchas de molusco são significativamente mais fracas em locais acidificados, portanto, aqui as ostras e os gastrópodes, se conseguirem ver a diferença entre estas duas linhas, é para sejado é o acidificado, enquanto nos caranguejos, mais uma vez, à semelhança do que tinha acontecido nas abundâncias e na estrutura de tamanhos, não houve qualquer diferença que pudesse ser atribuída à acidificação. Nas experiências de predação, oferecemos então ostras a um gastrópode predador. Oferecemos a um gastrópode e não a um caranguejo, porque o caranguejo consome a ostra em poucos segundos e possivelmente não iríamos ver diferenças, enquanto estes oyster driller que furam a concha da ostra com a rádula e que demoram um certo número de horas a fazê-lo, e então fomos verificar o que é que estava a acontecer. Verificámos de facto que as conchas mais fracas de ostras de sítios acidificados são perfuradas mais rapidamente e que também são consumidas mais ostras durante um menor tempo. Que consequências é que isto pode ter? Pode ter que muitos outros predadores, como eu estava a falar há pouco, à semelhança dos caranguejos maiores, são predadores generalistas que comem as presas em taxas inversamente proporcionais à força da sua armadura, digamos assim. Portanto, na ausência de efeitos de acidificação em outros caranguejos ou outros predadores, o que acontece é que os moluscos podem ser muito mais suscetíveis à predação nestas zonas. Portanto, as teias tróficas podem ser completamente diferentes a partir deste nível para cima. Não sabemos em termos de capilaridade. Fomos também ver se estas diferenças nas ostras já tinham alguma assinatura que pudesse ser discernível a nível molecular. Portanto, não existiam conhecimentos de base molecular relativamente à exposição deste tipo de acidificação e, portanto, nós utilizámos a técnica de duas dimensões de eletroforese. Para quem não está muito familiarizado, o que acontece é que um gel de duas dimensões, as proteínas são divididas através do seu peso molecular, também através do pH, é o ponto ao qual a molécula tem um pH neutro. Portanto, estas bolas que surgem aqui podem ser proteínas individuais ou conjuntos de proteínas. Verificámos, aliás, isto foi a primeira evidência que realmente existe diferenciação proteica relacionada com a exposição à acidificação. Encontramos 5 proteínas mais abundantes, uma menos abundante, isto em ostras locais acidificados, relativamente à referência, e uma proteína apenas existia em ostras locais de referência. Estão aqui algumas imagens, não dá para perceber bem esta definição, do que é que são as diferenças, e ali está o nível de diferença. Portanto, as 5 proteínas, houve uma apenas que não foi significativa, tudo o resto foi significativo. Portanto, porque é que isto é importante? Apesar destas proteínas ainda não estarem agora no processo de serem identificadas e qual é que é a sua função e estrutura, isto é importante porque pode estar aqui a origem da maior resistência fisiológica destas ostras relativamente às ostras de aquacultura. Portanto, pode estar aqui a base da adaptação. Em jeito de conclusões, só para terminar, hoje já discutimos um bocadinho cada um dos trabalhos. A grande conclusão é que a exposição multigeracional pode conferir resistência a estes organismos. Portanto, há uma esperança, digamos assim, para os macroinvertebrados relativamente à acidificação. Isto em populações naturais. Como eu disse ao princípio, a acidificação, este tipo de acidificação é diferente, não só no seu mecanismo, como também nas alterações químicas que provoca na água, da acidificação do CO2. No entanto, os efeitos ecológicos nos organismos são muito semelhantes e os fisiológicos também parecem ser, e portanto pode fornecer informações bastante valiosas sobre o que vai acontecer no futuro. Também uma coisa que ressaltou desta investigação tem sido a importância de complementar as experiências manipulativas e de curto prazo no laboratório, principalmente com organismos nunca antes expostos a perturbações, validar esses resultados no campo, que podem ser completamente diferentes. Pode-se estar a sobrevalorizar os efeitos que vemos no laboratório. Portanto, e depois, no fim, já mais chega daquilo que ainda se pretende concluir, digamos assim, mas que parece estar nesse caminho, é que realmente os estudos ao nível da comunidade e das populações são a única maneira de se perceber o que é que vai acontecer a essa mesma escala. Portanto, não será através apenas de estudos de laboratório que se poderá prever o que é que irá acontecer.
Pronto, só agradecer a algumas pessoas que me ajudaram no trabalho de campo e algum financiamento. E pronto, obrigado. Se tiverem questões ou comentários. Diz, Pedro. Ora, eu queria só perguntar uma coisa. Referiste aí que a acidificação fazia com que os pneumatófagos ficassem mais fracos, até 50% mais leves, né? Menos densos, ou não sei qual foi o parâmetro que Foi um teste com a Instron Machine, que é uma máquina usada para testar a força, e basicamente foi dobrar o pneumatófago até partir. a resistência. Exatamente. Sim, porque referiste aí a questão de que isso poderia afetar depois a sua própria capacidade para ter ostras e outros organismos que se fixam a isso como substratos, não é? Mas quer dizer, mais grave que isso, quer dizer que as ostras são um pequeno elemento daquele ecossistema formado por aquelas árvores e os pneumatófagos são as estruturas e existem, saem das raízes, não são raízes, saem das raízes, nem existem para permitir as trocas gasosas entre a árvore naquele sedimento que é tóxico, não é? E, portanto, isso de certeza que está a afetar toda a produtividade primária que as árvores realizam e muitas outras funções que elas realizam no sedimento também, não é? Portanto, não foi feito em paralelo nenhum trabalho que possa ver qual o efeito dessa acidificação nas árvores mesmo, na sua... Há um trabalho feito já há alguns anos, acho que em Singapura, onde verificaram que também existia uma menor abundância destas árvores em sítios acidificados. Mas é a única coisa que há. Assim, em termos dos sítios vegetais, nem sequer se sabe como é que esta acumulação de sulfatos, sabe-se que causa que as raízes ficam atrofiadas e menos resistentes, mas não se sabe a que nível de tecido é que isso acontece. Não se sabe se é externamente, se é no xilema, se é a capacidade plástica ou não. Isso é afetado por ser o microbiota, não é? Porque há ali muita bactéria. Claro, pois, sim. Portanto, pode ser através das bactérias que isso... Mas ali há aqui especialistas, não é? Especialistas nessa matéria. Sim. Obrigado. Não, tudo certo que estas áreas acidificadas têm uma história de 150 anos, mais ou menos. Sim, há solos que foram oxidados ou começaram a ser oxidados há cerca de 150 anos e ainda hoje continuam a libertar ácido sulfúrico. Mas quer dizer, estas paisagens são sempre influenciadas por águas ácidas ou... Depende se os solos são perturbados ou não. Portanto, estes solos existem. Voltando um bocadinho atrás, portanto, estes solos foram formados. A minha questão é a seguinte: portanto, no fundo, estes ensaios foram feitos com espécies que neste momento já estão adaptadas a este hábitat. Sim, parece que tem alguma A minha adaptação. pergunta é: a acidificação levou à extinção de espécies, à alteração de comunidades? Pois não sei, não há registros anteriores. Portanto, Não há registros. relativamente a esta investigação sobre esta acidificação, havia muito pouca coisa feita. Havia sim alguns trabalhos de engenharia feitos na Holanda, em 1800 e qualquer coisa, quando começou a ser descoberto estes solos, começaram a ser descobertos estes solos, em que se deitava cal para parar com essa acidificação, mas foi mais de engenharia do que qualquer efeito biológico. Depois desenvolveu-se um pouco na Austrália, por causa das ostras da aquacultura que é feita no estuário, mas as experiências nunca foram feitas no campo, foram sempre com ostras selecionadas, linhas selecionadas e feitas em laboratório. Portanto, não há quase conhecimento anterior destas populações, destas ou outras populações que existem na região. Eu sou professor de Química da faculdade e trabalho nesta área que concerne à Química, portanto é com imenso gosto que eu vim hoje aqui para tentar, além do mais, ver pontes entre as coisas. Mas relativamente a este último comentário, não com estas espécies biológicas, mas nós temos laboratórios vivos, não mortos, porque não há lá vida em Portugal, que é nas Minas do Gonçalo, onde temos o Centro de Ciência. Eu tenho acompanhado de perto, tenho precisamente estado envolvida na avaliação da acidez das águas ali da zona. Relativamente à experiência, precisamente com a acidificação por ácido sulfúrico ou por CO2, é expectável que as consequências sejam diferentes,
CO2 nós estamos também a envolver o ciclo dos carbonatos, enquanto que o ácido sulfúrico não. Portanto, é expectável que as consequências sejam diferentes. Relativamente à história, à comparação que fez entre o efeito nas ostras e nos caranguejos, eu não faço a mínima ideia, ocorreu-me agora quando estava a olhar, eu não sei qual é a composição química da casca dos caranguejos comparativamente com a das ostras, porque mencionou que o efeito era diferente, que havia percepção numas e nas outras não parecia haver efeito. Sim, as ostras e os caranguejos é maioritariamente calcite, já os gastrotes é mais Esse aspecto- aragonito, é mais solúvel. Esse Se bem que as aspecto- ostras no início também têm uma grande composição de aragonito, que é mais solúvel que a calcite. Pronto. Já agora, duas pequenas coisas. Quando disse que mediu, que eram as suas próprias medições de pH, e aí os químicos têm muita responsabilidade. Depois, quem usa os métodos de medição acredita nos métodos que os outros lhes dão, e, portanto, mas isso aí seria outra conversa e é uma das minhas, dos meus campos, dos meus envolvimentos. Já agora, quando escreveu ali a tabela de valores de pH, se faz favor. Portanto, há aqui valores que eu não apresento, como a alcalinidade, Uma coisinha muito Dados de CO2 uma coisinha também. simples, muito direta. Acho que se calhar já passou aí. E abaixo. sei que era o que é que apaga a luz outra vez. Não, é para o que eu quero dizer, chega. Apontou alguns valores. Estes aqui. Vá, repita lá, se não se importa. Portanto, estes aqui em Escolha. baixo, estes são sítios de referência, 6,5, portanto, isto são Pois, valores ok. históricos. É que esse tracinho que aí está, em termos de transmissão de mensagem, pode ser complicado. Porque as pessoas poderão pensar que é negativo. E há de facto, Pois não, não é negativo, era Pronto. aquele tio. Nós aproximadamente. afinal sempre apagaram a luz, é capaz de tentar. Pois, isto não sei muito bem, isto era menor, isto é Esse menor é e menor, todos mas estes os são outros parecem aproximadamente. menos, daqui parecem menos, está a Pois, ver? é capaz de parecer. Portanto, não era. Ok, exatamente. Portanto, então era isso. Depois, outra coisa, mas acho que este é que eu teria, embora não interesse nada para agora, das mesmas, mas acho que este é que é que é o visito funcional. Acho que este é que é o teria da reação, estava mal escrito. Pois é capaz, eu cortei aqui um bocadinho, portanto isto não é. Aqui a fazer contas, mas como já tinha passado o slide. É possível. Não, está certo, tem razão. Mas há aqui muitas outras reações no meio. Está certo, Portanto, aqui eu um queria. dia tive um 5 e está lá um 7. Há aqui muitas outras reações no meio, isto não é direto. O que eu queria era reação apenas total. mostrar que uma mole de pirite Está dá certo. 2 de ácido sulfúrico. É que eu Portanto, registrei é um 5 potencial. e as minhas contas davam 7. Pois, mas era perfeitamente possível, não é direto. Desculpe. E boa continuação. Obrigado. Isolado. A minha pergunta é, fiquei com uma certa curiosidade em relação às experiências de predação. Tu fizeste isso, imagino, com tamanhos de presas relativamente próximas e predadores relativamente próximos. Isso é sempre difícil. Não, portanto, neste caso as ostras são cerca de 5, 6 centímetros, enquanto os predadores são os gastropodezinhos, têm até 2 centímetros de altura. Mas a minha pergunta era em relação às presas, para tentar perceber. Sim, as ostras foram todas do mesmo tamanho, claro. Exatamente, Sim, sim. porque senão, e foram todas grandes, já de alguma dimensão. Sim, são todas mais entre 1 e 2 anos de idade. Pois, eventualmente, até a capacidade de serem predadas, quer por caranguejos, quer por gastrotes, pode variar ao longo. Pois, isso pode variar, principalmente por caranguejos. Estes gastrotes não parecem ser muito sensíveis ao tamanho. Os caranguejos, então, Sim, estes gastrotes, desde que fura, mas interessa se é uma coisa assim ou pequenino. Obviamente, estes mais pequeninos, presumo que demorem menos tempo a furar. porque eventualmente, em qualquer dos casos, já vês aqui que há alterações a este nível, quando elas forem mais pequeninas, provavelmente as alterações ainda serão mais dramáticas. Claro. Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos por terem vindo a esta palestra, extremamente interessante, que nos falta. Obrigado. A próxima palestra será só no dia 20 de junho, porque tivemos aqui que cuidar com feriados e eventos e tudo e mais alguma coisa, e foi muito difícil para mim conseguir arranjar um voluntário. Portanto, na próxima palestra vou ter a mim própria, que não arranjei nenhum voluntário, para falar sobre a introdução de espécies exóticas em Portugal. Se quiser ser sobre espécies exóticas, dia 20 de junho.